Na noite de 12 de outubro de 2021, a vida de Mariana Castro, de 38 anos, terminou com um único disparo em sua casa em São Luís, no Maranhão. A versão oficial, apresentada por seu marido, um delegado experiente, foi de suicídio. Um caso que parecia trágico, mas simples, e que foi rapidamente dado como encerrado. Para a família, no entanto, a história nunca fez sentido. Mas como desafiar a palavra da própria autoridade que deveria investigar o crime? Por meses, a dúvida permaneceu no ar, silenciosa e angustiante. Até que uma pista digital, encontrada nos registros do sistema da polícia, mudou tudo. Um boletim de ocorrência criado 12 minutos antes da chamada de emergência ter sido feita. Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu com Mariana Castro. Uma história em que o principal investigador era também o principal suspeito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Mariana Castro tinha 38 anos e trabalhava em um cartório. Em outubro de 2021, ela vivia com o marido, o delegado Rodrigo Castro, de 44 anos, e a filha de 9 anos. A residência da família era uma casa térrea em um bairro de classe média em São Luís, no Maranhão. O ambiente era descrito como funcional. A sala de estar era pequena, ocupada por um sofá em formato de L, uma estante com uma televisão e, ao lado, um pequeno espaço usado como escritório. Nesse local, Rodrigo mantinha seu computador e documentos de trabalho. Pessoas próximas descreviam Mariana como uma pessoa tranquila, dedicada à filha e extremamente reservada sobre sua vida pessoal. Naquele período, a cidade de São Luís registrava um clima quente, com chuvas rápidas e intermitentes durante a noite. As delegacias de polícia operavam sob forte pressão, com um volume elevado de ocorrências de violência urbana. A rotina de trabalho era intensa para os agentes de segurança pública, incluindo o delegado Rodrigo Castro. Em setembro daquele ano, um mês antes do incidente, Mariana havia comentado com sua mãe, Dona Silvia, que considerava a possibilidade de se separar do marido. Na noite de 12 de outubro, Rodrigo propôs a Mariana que tivessem uma conversa séria sobre o futuro do casamento. Ele assegurou que seria um diálogo calmo, uma oportunidade para resolverem suas diferenças dentro de casa. Mariana concordou. A situação parecia ser um encontro comum entre um casal com problemas a serem discutidos. Por volta das 9 horas da noite, vizinhos que moravam perto da residência do casal ouviram o som de uma discussão. O barulho era abafado, mas indicava um desentendimento. Pouco tempo depois, o som das vozes foi interrompido por um único disparo de arma de fogo. O barulho foi descrito como seco e rápido, quebrando o silêncio da rua. Depois do tiro, não se ouviu mais nada. Horas mais tarde, Mariana Castro foi encontrada morta na sala de sua casa. Havia uma única perfuração de bala em seu corpo. Às 21 horas e 36 minutos, 12 minutos após o primeiro registro no sistema da polícia, o telefone do serviço de emergência 190 recebeu uma ligação. O homem do outro lado da linha se identificou como Rodrigo Castro. Ele informou sua profissão: delegado de polícia. Sua voz era controlada e firme, sem sinais de pânico ou desespero. Ao operador, ele comunicou que havia acabado de encontrar sua esposa, Mariana Castro, caída na sala de casa. Segundo seu relato, ela não respondia. Rodrigo descreveu a cena de forma sucinta. Disse que Mariana estava no chão, perto do sofá, e que a arma de fogo dele, uma pistola de uso funcional, estava posicionada sobre o peito dela. Antes mesmo que qualquer perícia fosse iniciada, ele apresentou sua conclusão sobre o que havia acontecido. Usou o termo suicídio por desespero para classificar a morte. O delegado afirmou que o casal tivera uma briga conjugal recente e que a esposa passava por um quadro depressivo. A chamada foi encerrada com o envio de viaturas e uma equipe de socorro ao endereço. Os primeiros a chegar foram policiais militares, seguidos por uma ambulância. Eles encontraram o portão da casa aberto. Dentro da residência, a cena era exatamente como a descrita por Rodrigo. O corpo de Mariana estava no chão da sala.
A arma de fogo repousava sobre seu corpo. O delegado recebeu os colegas e os paramédicos com uma calma que foi notada pelos presentes. Ele os guiou pela casa, apontando os detalhes que, em sua visão, confirmavam a tese de suicídio. Contudo, os policiais notaram algo incomum. Em vez de aguardar isolado, como se espera de uma testemunha em estado de choque, Rodrigo Castro estava no pequeno escritório ao lado da sala. Sentado em frente ao seu computador de trabalho, ele já havia começado a redigir um documento. Era o rascunho do boletim de ocorrência da morte de sua própria esposa. No texto preliminar, ele detalhava o ocorrido, reforçando os mesmos pontos mencionados na ligação ao 190. A depressão de Mariana, a discussão do casal e o ato de desespero que teria levado à sua morte. Para um agente da lei, registrar oficialmente um caso em que a principal parte envolvida representa uma grave quebra de protocolo. A versão oficial dos fatos estava sendo escrita pela única testemunha, antes mesmo do início formal da investigação. A notícia da morte de Mariana Castro se espalhou pela delegacia na manhã seguinte. A primeira reação entre os policiais e escrivães foi de consternação. Rodrigo Castro era um delegado experiente e conhecido na corporação. A morte de sua esposa foi recebida inicialmente como uma tragédia familiar que afetava um colega de trabalho. Contudo, o sentimento inicial de solidariedade foi rapidamente substituído por uma estranheza profissional. O detalhe que mudou a percepção do caso veio com os primeiros relatos da equipe que atendeu à ocorrência. Eles informaram que o próprio delegado Rodrigo Castro havia iniciado a redação do boletim de ocorrência. Ele estava em seu computador registrando os fatos quando os primeiros policiais chegaram à residência. Essa informação circulou pelos corredores da delegacia e gerou um desconforto imediato. O procedimento padrão é claro: a pessoa diretamente envolvida em uma ocorrência, especialmente sendo a principal testemunha, não pode registrar o próprio caso. A medida existe para garantir a isenção e a imparcialidade da apuração inicial. Um boletim de ocorrência é a peça fundamental que dá início a qualquer investigação criminal. Ele deve ser elaborado por um agente neutro, com base nos fatos observados na cena e nos depoimentos colhidos. A atitude de Rodrigo foi vista como uma quebra de protocolo grave e sem precedentes. Colegas com anos de experiência comentavam que nunca haviam visto algo semelhante. A pressa em classificar a morte como suicídio e em documentá-la pessoalmente levantou as primeiras dúvidas concretas. Questionava-se por que um delegado, ciente de todas as regras, agiria de forma tão contrária ao procedimento. A versão de um delegado abalado pela perda da esposa começou a ser questionada. Em seu lugar, surgiu a suspeita de um profissional que usava seu conhecimento do sistema para construir uma narrativa. A estranheza não era baseada em emoção, mas em um fato técnico. Para os policiais, a ação de Rodrigo não era a de um marido em luto, mas a de alguém que tentava controlar a versão oficial dos acontecimentos desde o primeiro minuto. Foi essa quebra de procedimento que fez com que alguns de seus próprios colegas decidissem olhar o caso com mais atenção. Entre os policiais que consideraram a situação incomum estava o inspetor Cláudio Menezes. Ele era um investigador com mais de 20 anos de serviço na Polícia Civil. Sua reputação era a de um profissional metódico que não aceitava respostas fáceis e seguia os procedimentos com rigor. A história da morte de Mariana Castro chegou até ele através dos comentários na delegacia. Os detalhes do caso o incomodaram de imediato. O que perturbava o inspetor não era a tese de suicídio em si, mas a conduta do delegado Rodrigo Castro. Para Menezes, a ação de registrar o próprio boletim de ocorrência era um erro fundamental. Um delegado experiente como Rodrigo sabia que isso contaminaria a investigação desde o início. A pressa em estabelecer uma narrativa, descrevendo um quadro depressivo e uma briga conjugal, parecia mais uma tentativa de justificar a morte do que um relato imparcial de fatos. A intuição profissional de Cláudio Menezes indicava uma inconsistência grave. Policiais treinados ao se depararem com uma cena de morte violenta, envolvendo um familiar,
geralmente são afastados para preservar tanto a integridade da investigação quanto seu próprio estado emocional. Rodrigo, no entanto, agiu de forma oposta. Ele se posicionou como a autoridade no controle da cena do crime, escrevendo a primeira versão da história antes que qualquer outra pessoa pudesse analisá-la. Movido por essa desconfiança, Cláudio Menezes decidiu não aceitar o caso como encerrado, com base no relatório inicial. Ele não acreditava na versão apresentada de forma tão rápida e conveniente. Ele conversou informalmente com um dos policiais militares que atenderam a chamada. A descrição do comportamento calmo e controlado do delegado na cena do crime reforçou suas suspeitas. Não parecia a reação de um homem que acabara de encontrar a esposa morta. Sua primeira ação formal foi solicitar acesso ao registro inicial do caso. Ele queria revisar pessoalmente cada documento produzido naquela noite. Seu objetivo era analisar a sequência dos eventos de forma objetiva, sem a influência da narrativa criada por Rodrigo. O ponto de partida seria o mais básico, os registros oficiais. Ele queria entender a cronologia dos fatos, minuto a minuto, a partir do momento em que a morte foi comunicada. O foco do inspetor estava no boletim de ocorrência escrito por Rodrigo e no horário exato da chamada para o serviço de emergência. Para ele, a verdade sobre aquela noite poderia estar escondida nos detalhes técnicos que ninguém ainda havia questionado. A investigação do inspetor Cláudio Menezes precisava de dados concretos. A intuição sobre a conduta de Rodrigo Castro era forte, mas não era suficiente para contestar a versão de um delegado. Para avançar, Menezes precisava de uma prova técnica, algo que não pudesse ser questionado ou interpretado. Ele sabia exatamente onde procurar, no sistema interno da Polícia Civil. Ele procurou o escrivão André Luiz. André era um funcionário de carreira, conhecido por sua competência técnica e discrição. Ele era um dos administradores do Sistema de Registros de Ocorrências, uma plataforma digital onde todos os boletins e procedimentos eram arquivados. O sistema era projetado para ser seguro e rastreável. Cada ação realizada por um usuário, desde a abertura de um novo arquivo até a menor alteração em um texto, deixava um rastro digital. Abertura, edição, salvamento. Tudo ficava registrado com data, hora exata, minuto, segundo e o nome do usuário responsável pela ação. Era um relógio digital que documentava cada passo da burocracia policial. O inspetor Menezes foi direto ao ponto. Ele pediu a André que puxasse o histórico completo do boletim de ocorrência referente à morte de Mariana Castro. Ele não queria ver apenas o texto final, mas o registro de criação e todas as modificações subsequentes. André Luiz compreendeu a seriedade do pedido. Ele levou o inspetor até seu terminal de computador, um espaço de trabalho organizado e funcional dentro da delegacia. Na tela, André acessou o sistema com suas credenciais de administrador. Ele digitou o número do protocolo do caso. O boletim de ocorrência preenchido por Rodrigo Castro apareceu com a descrição detalhada do suposto suicídio. Em seguida, o escrivão navegou para uma área de acesso restrito do sistema, os logs de auditoria. Era ali que o histórico de cada documento ficava armazenado. Ele selecionou o arquivo e o sistema exibiu uma linha do tempo digital. A tela se encheu de linhas de código e informações técnicas. André filtrou os dados para isolar apenas o documento em questão. Então, a primeira informação relevante apareceu. O registro mostrava o nome do usuário que havia criado o arquivo: Rodrigo Castro. O sistema também indicou o endereço de IP do computador de origem, que correspondia ao da residência do delegado. Isso confirmava que o boletim foi, de fato, iniciado em sua casa. Mas a informação crucial veio logo abaixo. Ao lado do nome do usuário e do IP, havia um carimbo de data e hora. O sistema registrava o momento exato em que o arquivo foi criado pela primeira vez. O escrivão, André Luiz, leu os números em voz alta, de forma clara e pausada. A criação do boletim de ocorrência sobre a morte de Mariana Castro ocorreu no dia 12 de outubro de 2021, às 21h24. O inspetor Cláudio Menezes permaneceu em silêncio por um instante, processando o dado.
Ele pediu que André confirmasse a informação. O escrivão verificou novamente. Não havia erro. O sistema era automático e sincronizado com o horário oficial. O registro era inequívoco. Aquela era a pista-chave. Um fato digital, frio e irrefutável, gravado nos servidores da Polícia Civil. O boletim de ocorrência, com a narrativa completa de um suicídio, começou a ser escrito por Rodrigo Castro às 9h24 da noite. Menezes sabia o horário da ligação para o serviço de emergência. Ele se lembrava do relatório inicial. Aquele número 21-24 não fazia sentido dentro da cronologia apresentada pelo delegado. A verdade não estava no texto do boletim, mas no relógio do sistema que o registrou. O dado exibido na tela do computador era absoluto. O sistema da Polícia Civil registrava a criação do boletim de ocorrência às 21h24. O inspetor Cláudio Menezes já havia verificado o registro oficial da chamada de emergência. A ligação de Rodrigo Castro para o número 190 foi feita às 21h36. Havia uma diferença de 12 minutos entre os dois eventos. Para os investigadores, essa diferença não era apenas um detalhe técnico. Era uma impossibilidade lógica que desmontava toda a versão apresentada pelo delegado. A sequência dos fatos, conforme documentada pelos sistemas oficiais, não fazia sentido. A cronologia invertia a ordem natural de uma emergência. A análise era simples e direta. Às 21h24, Rodrigo Castro sentou-se em frente ao seu computador, acessou o sistema da polícia com seu login e senha e abriu um novo documento para registrar a morte de Mariana. Naquele momento, oficialmente, ninguém, além dele, sabia do ocorrido. Não havia chamado para a polícia, nem para o serviço de emergência. Durante 12 minutos, o único registro da morte de Mariana existia naquele rascunho digital que ele estava escrevendo. Nesse intervalo de tempo, ele começou a construir a narrativa. Inseriu os dados básicos, o nome da vítima, o endereço e a classificação inicial do evento. Descreveu a cena que supostamente acabara de descobrir. Ele teve tempo para pensar nos termos que usaria, como quadro depressivo e briga conjugal. Elementos que sustentariam a tese de suicídio. A ação de ligar para o 190, o primeiro passo que qualquer pessoa faria ao encontrar um familiar em uma situação de emergência, só aconteceu depois. A versão oficial à história de um suicídio foi escrita antes do pedido de socorro. A pergunta que surgiu para os investigadores foi imediata. Como Rodrigo Castro poderia descrever uma cena de crime em um documento oficial 12 minutos antes de comunicar essa mesma cena às autoridades? A única explicação era que ele não estava reagindo a uma descoberta, mas sim executando um plano. Aqueles 12 minutos representavam o tempo que ele dedicou para montar sua defesa, para estabelecer a sua versão dos fatos antes que qualquer outra pessoa pudesse intervir. Era o tempo em que ele agiu não como um marido em choque, mas como um profissional que conhecia o sistema e tentava usá-lo a seu favor. Ele sabia que o boletim de ocorrência era o primeiro documento da investigação e tentou garantir que ele refletisse apenas a sua perspectiva. Essa descoberta mudou a natureza da investigação. Não se tratava mais de um possível suicídio com falhas de procedimento. Agora, a polícia tinha uma prova material de que o principal relato da noite foi construído antes de ser publicamente revelado. Era a primeira evidência concreta de manipulação. A investigação, a partir daquele momento, deixou de focar na vítima e passou a focar nas ações do delegado durante aqueles 12 minutos de silêncio. O que exatamente ele fez naquele intervalo de tempo tornou-se a questão central do caso. A verdade não estava mais na cena do crime, mas no rastro digital que Rodrigo Castro deixou para trás. A análise dos registros não parou na hora da criação. O inspetor Cláudio Menezes pediu ao escrivão André Luiz que continuasse a examinar os logs do sistema. A descoberta inicial sobre o horário de abertura do boletim era apenas a primeira camada da investigação digital. O que eles encontraram a seguir foi ainda mais revelador. O sistema não registrava apenas quando um arquivo era criado, mas também cada vez que ele era salvo e modificado. O escrivão André Luiz continuou a examinar os logs
Ele mostrou ao inspetor que o arquivo do boletim de ocorrência não foi apenas aberto às 21h24. Ele foi alterado várias vezes dentro do intervalo de 12 minutos, antes da ligação para o serviço de emergência. O sistema mostrava que o arquivo foi salvo uma primeira vez às 21h27, 3 minutos após sua criação. Uma nova entrada de edição foi registrada às 21h31, com outro salvamento. Cada ação deixava um carimbo de data e hora preciso. O conteúdo dessas edições foi o que mais chamou a atenção dos investigadores. Rodrigo Castro não se limitou a registrar informações básicas. Ele usou seu conhecimento técnico como delegado para inserir descrições detalhadas da cena do crime. Ele inseriu frases que descreviam a posição exata do corpo de Mariana, a localização da arma de fogo sobre o peito dela e a ausência de sinais de luta no ambiente. Eram termos específicos, técnicos, que normalmente seriam incluídos em um relatório de perícia, não em um boletim de ocorrência inicial. O problema era o momento em que essas informações foram inseridas. Rodrigo descreveu a cena com precisão forense, antes que qualquer perito ou equipe de investigação tivesse chegado ao local. Ele estava documentando oficialmente uma cena que naquele momento só ele havia visto. Ele agia simultaneamente como testemunha, policial e perito, construindo uma versão dos fatos que parecesse técnica e irrefutável. Ele não estava apenas relatando um fato, estava metodicamente construindo uma narrativa. A análise dos logs mostrou que ele refinou o texto. Palavras foram trocadas, frases foram reescritas. A inclusão de termos como entrada de projétil única e ausência de desordem no local foi feita durante essas edições. Eram detalhes que ele, como delegado, sabia que seriam importantes para direcionar a investigação para a hipótese de suicídio. Ele estava antecipando as perguntas que seriam feitas e fornecendo as respostas antes mesmo que a investigação formal começasse. Essa descoberta provou que a criação antecipada do boletim não foi um ato de pânico ou um erro de procedimento. Foi uma ação deliberada e calculada. Rodrigo Castro utilizou seu acesso privilegiado ao sistema da Polícia Civil para manipular o primeiro e mais importante documento do caso. Ele tentou transformar sua versão pessoal dos fatos em um registro oficial e imutável. Para o inspetor Menezes, a prova era clara. A mentira não estava apenas na inversão da cronologia, mas na forma como foi editada e aprimorada. Cada clique e cada salvamento registrados no sistema eram um passo na construção de uma farsa. A investigação agora tinha evidências digitais que mostravam não apenas que Rodrigo Castro mentiu, mas como ele construiu essa mentira, palavra por palavra, minuto a minuto, no silêncio de sua casa, enquanto o corpo de sua esposa ainda estava na sala. Com as evidências digitais apontando para uma manipulação deliberada, a investigação se expandiu para além da delegacia e dos registros de sistema. Era necessário entender o contexto do relacionamento do casal. Para isso, os investigadores focaram no círculo social e familiar de Mariana Castro. A principal testemunha a ser ouvida era sua mãe, Dona Silvia. Ela foi chamada para prestar um depoimento formal na corregedoria. Em uma sala reservada, de forma calma e objetiva, Dona Silvia forneceu informações que mudaram o rumo do caso. Seu testemunho contradizia diretamente a versão apresentada por Rodrigo Castro no boletim de ocorrência. Ela revelou que, em setembro, aproximadamente um mês antes da morte, Mariana havia lhe confidenciado que pretendia se separar do marido. Segundo Dona Silvia, a filha não estava em um quadro depressivo, como alegado pelo delegado. Pelo contrário, ela estava planejando uma nova fase de vida longe do marido. A decisão de Mariana era firme. Ela estava buscando informações sobre advogados e organizando suas finanças para poder dar entrada no processo de divórcio. O plano era ter a conversa final com Rodrigo naquela noite de outubro. O depoimento também trouxe à tona o comportamento controlador de Rodrigo Castro. Mariana havia relatado à mãe que o marido monitorava suas conversas, questionava suas amizades e impunha restrições às suas saídas. Esse controle havia se intensificado nos últimos meses, à medida que a crise no casamento se aprofundava.
Mais importante, Dona Silvia mencionou a existência de ameaças veladas. Ela relatou que Rodrigo teria dito a Mariana que uma separação não seria simples e que ela deveria pensar muito bem nas consequências de seus atos. As palavras não eram uma ameaça direta de violência, mas foram interpretadas por Mariana e sua mãe como um aviso. A posição de Rodrigo como delegado, segundo o depoimento, era usada para intimidá-la, sugerindo que ele tinha poder e influência que poderiam ser usados contra ela. O testemunho de Dona Silvia ofereceu à investigação um elemento fundamental que faltava, um motivo claro para o crime. A narrativa de suicídio por desespero, construída por Rodrigo, foi diretamente confrontada pela versão de uma mulher que buscava a liberdade de um relacionamento controlador. O caso deixava de ser sobre um suposto desequilíbrio emocional da vítima e passava a ser sobre a possível recusa do delegado em aceitar o fim do casamento. A investigação agora tinha uma nova linha de apuração, baseada não apenas na manipulação de provas, mas na história de violência doméstica que precedeu a morte de Mariana. A investigação técnica avançou para a análise das evidências físicas coletadas na cena do crime. Além dos registros digitais e dos depoimentos, os peritos se concentraram em um elemento crucial em qualquer caso envolvendo disparo de arma de fogo: os resíduos de pólvora. Quando uma arma é disparada, ela libera uma nuvem de partículas microscópicas de metal e compostos químicos. Essas partículas se depositam na mão, no braço e nas roupas da pessoa que efetuou o tiro, assim como em qualquer superfície próxima. A análise desses resíduos, conhecida como exame residuográfico, é um procedimento padrão para determinar quem esteve em contato direto com uma arma no momento do disparo. Na noite da morte de Mariana, os peritos criminais seguiram o protocolo rigorosamente. Foram coletadas amostras das mãos de Rodrigo Castro e das mãos de Mariana Castro. O procedimento foi realizado com o uso de adesivos especiais, que são pressionados contra a pele para capturar qualquer partícula de resíduo. Essas amostras foram devidamente seladas, identificadas e enviadas para o Laboratório de Criminalística da Polícia Civil do Maranhão para análise em um microscópio eletrônico de varredura, um equipamento capaz de identificar a composição química exata das partículas. O objetivo do exame era claro: comparar a quantidade e a distribuição dos resíduos encontrados em Rodrigo e em Mariana. A tese do delegado era de que sua esposa havia tirado a própria vida. Se isso fosse verdade, a expectativa era encontrar uma concentração significativa de partículas de chumbo, bário e antimônio, os componentes característicos da espoleta de um cartucho, nas mãos de Mariana. A presença de resíduos nas mãos de Rodrigo seria possível, caso ele tivesse tocado na arma ou no corpo, mas a concentração deveria ser consideravelmente menor. O laudo pericial ficou pronto dias depois. Os resultados foram conclusivos e forneceram uma resposta técnica para a questão central do caso. A análise das amostras retiradas das mãos de Mariana Castro detectou uma quantidade mínima de resíduos de pólvora. As partículas eram poucas e estavam dispersas, um padrão compatível com alguém que estava próximo a um disparo, mas não necessariamente com quem o efetuou. Em contraste, o resultado das amostras de Rodrigo Castro foi completamente diferente. A análise de sua mão direita revelou uma concentração significativamente maior de partículas de chumbo, bário e antimônio. A quantidade era várias vezes superior à encontrada nas mãos de Mariana. A localização dos resíduos, concentrada no dorso da mão e na região entre o polegar e o indicador, era o padrão clássico deixado em um atirador. A ciência contradizia diretamente a cena descrita por Rodrigo. Os peritos explicaram no documento que a quantidade de resíduos encontrados na mão direita do delegado era um forte indicativo de que ele havia empunhado e disparado a arma de fogo. A baixa concentração nas mãos da vítima, por outro lado, tornava a hipótese de suicídio altamente improvável. A evidência material se alinhava com as demais provas que já haviam sido coletadas. A manipulação do boletim de ocorrência no sistema da polícia, o depoimento da mãe de Mariana sobre as ameaças e a intenção de divórcio,
E agora, o resultado do exame residuográfico. Todas as linhas de investigação apontavam na mesma direção. A pólvora não mentia. O laudo técnico foi anexado ao inquérito como uma das principais provas contra Rodrigo Castro. A versão de que ele apenas encontrou o corpo da esposa e a arma sobre o peito dela se tornava insustentável diante da evidência física deixada em suas próprias mãos. O foco da investigação, que já estava sobre ele, agora se intensificava com o peso de uma prova científica. Restava ainda uma última peça técnica para desmontar por completo a narrativa do delegado: a trajetória do projétil. A investigação técnica avançou para a análise da trajetória do projétil. Além dos resíduos de pólvora, a direção do disparo era uma peça fundamental para reconstruir os últimos momentos de Mariana Castro. O laudo balístico, um dos documentos mais importantes do inquérito, ficou sob a responsabilidade da perita Helena Prado. Sua função era analisar a evidência física deixada pela bala para determinar a dinâmica do evento. O trabalho da perícia começou na própria cena do crime. Os especialistas examinaram a perfuração no corpo de Mariana, a marca de entrada do projétil e sua provável trajetória interna. Eles também analisaram o local onde o corpo foi encontrado e os danos causados pelo disparo no ambiente, como a marca da bala no sofá. O objetivo era cruzar todas essas informações para traçar uma linha precisa, desde a origem do tiro até seu ponto final. A versão apresentada por Rodrigo Castro era específica. Ele havia afirmado que encontrou a esposa sentada no sofá e que ela teria disparado contra si mesma. Essa descrição criava um cenário que a balística poderia confirmar ou refutar. Se Mariana estivesse sentada e tivesse atirado contra o próprio peito, a trajetória do projétil deveria ser relativamente reta ou com uma leve inclinação, dependendo da posição exata da arma. O laudo pericial de Helena Prado, no entanto, apresentou uma conclusão diferente. O documento era técnico, baseado em medições e cálculos de ângulo. A análise da perfuração no corpo da vítima e do dano no estofado do sofá indicava, sem margem para dúvida, que o disparo foi efetuado de cima para baixo. A trajetória da bala era acentuadamente descendente. Não era uma leve inclinação, mas um ângulo agudo, que indicava que a arma estava posicionada bem acima do ponto de impacto. No tribunal, a perita Helena Prado explicou as implicações dessa descoberta de forma didática. Ela usou diagramas e uma réplica da cena do crime para demonstrar seu ponto. Segundo a perita, para uma pessoa sentada no sofá realizar um disparo contra si mesma com aquela trajetória, seria necessário segurar a arma em uma posição extremamente elevada e antinatural, quase acima da própria cabeça, apontando para baixo. Essa manobra foi descrita como fisicamente improvável e inconsistente, com os movimentos típicos de um ato de suicídio. Em contrapartida, a perita apresentou um cenário alternativo que se encaixava perfeitamente com a trajetória descendente. Se a vítima estivesse sentada ou em uma posição mais baixa e o atirador estivesse em pé, posicionado à sua frente ou ao seu lado, o ângulo do disparo de cima para baixo seria uma consequência natural e lógica da dinâmica. A arma estaria mais alta que o alvo, resultando na trajetória exata que a perícia encontrou. A conclusão do laudo balístico foi, portanto, demolidora para a defesa de Rodrigo Castro. A ciência da física contradizia diretamente o relato da única testemunha. A trajetória da bala não era apenas incompatível com a versão de suicídio, ela era impossível dentro do cenário que ele descreveu. Assim como os registros do sistema da polícia e os resíduos de pólvora, o laudo balístico se tornou mais uma prova material contra o delegado. A história que ele havia construído começava a desmoronar, peça por peça, sob o peso das evidências técnicas. A trajetória da bala não apenas indicava o que aconteceu, mas principalmente o que não poderia ter acontecido naquela noite. Com o conjunto de evidências consolidado, a investigação entrou em uma nova fase. Os logs do sistema, o laudo de resíduos de pólvora, a análise balística e o depoimento da família formavam um corpo de provas coeso e robusto. Todas as linhas de apuração apontavam para a mesma conclusão.
A versão de suicídio apresentada por Rodrigo Castro era incompatível com os fatos técnicos e com o contexto do relacionamento. A Corregedoria da Polícia Civil, órgão responsável por investigar a conduta de seus próprios agentes, assumiu a liderança formal do caso. As provas coletadas pelo inspetor Cláudio Menezes e pelos peritos foram apresentadas ao comando da instituição. A conclusão dos corregedores foi unânime. Havia indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida e de fraude processual cometidos por um membro da corporação. A primeira medida administrativa foi o afastamento imediato de Rodrigo Castro do cargo de delegado. Ele foi comunicado oficialmente de que estava suspenso de suas funções e deveria entregar sua arma, seu distintivo e qualquer outro item funcional. A medida visava impedir que ele utilizasse sua posição para interferir no andamento do processo. Em seguida, com base na força das evidências, a Corregedoria representou a Justiça pela sua prisão preventiva. O pedido foi fundamentado na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para evitar que o acusado, com seu conhecimento do sistema, pudesse coagir testemunhas ou destruir provas remanescentes. O Ministério Público apoiou o pedido e um juiz expediu o mandado de prisão. Rodrigo Castro foi notificado para comparecer à sede da Corregedoria para prestar esclarecimentos adicionais. Ele chegou ao local vestindo roupas civis, mantendo a mesma postura controlada, que demonstrou desde a noite do crime. Em uma sala de interrogatório, na presença de seus advogados, ele foi informado oficialmente sobre a decisão judicial. O mandado de prisão foi lido em voz alta por um dos corregedores. Ele não ofereceu resistência. Não houve discussão ou qualquer manifestação emocional. Ele ouviu a leitura do mandado, permitiu ser algemado e foi escoltado por seus próprios colegas para uma cela. O procedimento foi realizado de forma rápida e protocolar. Aquele que representava a lei agora estava do outro lado dela. De delegado de polícia, Rodrigo Castro passou a condição de detento, aguardando julgamento pelo assassinato de sua esposa. O caso de Rodrigo Castro foi transferido da esfera policial para a judicial. O julgamento teve início meses após sua prisão, no Fórum de São Luís. A transição marcou o fim do inquérito conduzido pela Corregedoria e o começo da fase processual, onde as provas seriam apresentadas a um júri popular. O Ministério Público formalizou a denúncia contra ele. As acusações eram duas: feminicídio qualificado e fraude processual. Cada uma delas foi detalhada pela promotoria na peça acusatória inicial. O documento técnico descrevia a sequência de eventos com base nas evidências coletadas durante a investigação. A primeira acusação, de feminicídio qualificado, era a mais grave. A promotoria argumentou que o crime foi um feminicídio porque a morte de Mariana ocorreu em um contexto de violência doméstica e de gênero, motivada pelo fato de ela ser mulher e por sua decisão de se separar. O crime foi agravado por duas qualificadoras. A primeira foi o motivo fútil, que, segundo a acusação, se baseava na recusa do delegado em aceitar o fim do casamento. A segunda qualificadora foi o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A promotoria sustentou que Mariana foi surpreendida, pois acreditava que participaria de uma conversa calma, conforme prometido pelo marido. A acusação de fraude processual se referia diretamente às ações de Rodrigo na noite do crime. O Ministério Público sustentou que ele alterou a cena, posicionando a arma sobre o corpo de Mariana para simular um suicídio. A principal evidência para essa acusação era a criação e edição do boletim de ocorrência antes mesmo de ele acionar a polícia. A promotoria argumentou que essa atitude teve o objetivo claro de induzir a erro a perícia e a justiça, direcionando a investigação para uma conclusão falsa. A defesa de Rodrigo Castro, por sua vez, manteve a tese original de suicídio. Os advogados argumentaram que seu cliente era um marido em luto, que agiu em estado de choque e que, por ser um profissional da área, tentou registrar os fatos da maneira que conhecia. A defesa alegou que a criação antecipada do boletim foi um erro de procedimento, mas não uma prova de culpa.
Eles também tentaram desqualificar as provas técnicas, sugerindo que os resíduos de pólvora nas mãos de Rodrigo poderiam ser resultado do manuseio da arma após encontrar o corpo. O julgamento ocorreu no tribunal do júri. O ambiente era formal. De um lado, a equipe de promotores com todo o material do inquérito organizado em pastas. Do outro, os advogados de defesa e Rodrigo Castro, que acompanhava os procedimentos de forma séria e sem demonstrar emoção. A família de Mariana, incluindo sua mãe, Dona Silvia, estava presente na plateia. Os primeiros dias foram dedicados à seleção do júri e à oitiva das testemunhas. Policiais que atenderam à ocorrência, o inspetor Cláudio Menezes, o escrivão André Luiz e a perita Helena Prado foram chamados para depor. Cada um deles apresentou os fatos de sua perspectiva técnica, descrevendo os procedimentos adotados e os resultados encontrados. A promotoria usou esses depoimentos para construir passo a passo a linha do tempo dos eventos e apresentar as inconsistências na versão do réu. A batalha jurídica estava estabelecida. A promotoria precisava provar, além de qualquer dúvida razoável, que as evidências técnicas eram irrefutáveis. A defesa precisava convencer o júri de que tudo não passava de uma série de coincidências e erros de interpretação. O centro do debate seria a credibilidade do sistema contra a palavra de um delegado. O momento decisivo do julgamento ocorreu quando a promotoria apresentou sua principal evidência. Não se tratava de um depoimento ou de uma prova física retirada da cena do crime. A prova foi apresentada de forma digital. Um telão foi posicionado no centro do plenário, de frente para os jurados. O equipamento foi ligado e exibiu a interface do sistema interno de registros da Polícia Civil. O silêncio no tribunal foi absoluto. O promotor, de pé ao lado da tela, narrou os fatos de forma metódica. Ele pediu que um técnico exibisse os logs de auditoria do boletim de ocorrência da morte de Mariana Castro. Na tela, surgiram linhas de dados técnicos. A primeira informação destacada foi o nome de usuário que criou o arquivo, Rodrigo Castro. Em seguida, o endereço de IP, que confirmava a origem do acesso como sendo o computador na residência do casal. Então, o promotor apontou para a informação central. A data e a hora exatas da criação do documento, 12 de outubro de 2021, 21 horas e 24 minutos. Ele fez uma pausa e pediu ao técnico que exibisse o registro oficial da ligação de Rodrigo Castro para o serviço de emergência 190. O horário apareceu ao lado, 21 horas e 36 minutos. Os dois números foram deixados na tela, um ao lado do outro. A promotoria não precisou de retórica. A lógica dos fatos era a própria acusação. O promotor explicou aos jurados que o boletim de ocorrência, com a versão completa de um suicídio, foi iniciado 12 minutos antes do pedido oficial de socorro. Ele questionou como era possível que o réu estivesse redigindo um documento oficial sobre um evento que, para o resto do mundo, ainda não havia acontecido. A apresentação continuou. A tela mostrou o histórico de edições do arquivo. Os registros indicavam que o documento foi salvo múltiplas vezes antes das 21h36. O promotor leu em voz alta os termos técnicos que Rodrigo havia inserido no texto durante essas edições. Entrada de projétil única, ausência de desordem no local, quadro depressivo. Eram detalhes que construíam a narrativa de suicídio, inseridos no sistema antes que qualquer perito pudesse chegar à cena, para fazer sua própria avaliação. A defesa tentou argumentar que o delegado, em estado de choque, apenas seguiu um instinto profissional, adiantando o trabalho burocrático. Mas o argumento perdeu força diante da imagem na tela. Os jurados observavam os horários, o login do delegado e os registros de alteração. Alguns faziam anotações. A prova não era uma interpretação de fatos, mas um registro gerado por uma máquina, imune a emoções ou distorções. O depoimento do escrivão André Luiz, que havia extraído os dados, foi chamado para confirmar a autenticidade dos registros. Ele explicou que o sistema era inviolável e que cada ação deixava um rastro digital permanente. A prova exibida no telão não era uma teoria, era um fato técnico. Aquele foi o ponto de virada do julgamento.
A batalha deixou de ser entre a palavra de um delegado e as conclusões da perícia. Passou a ser entre a versão do réu e os dados irrefutáveis do sistema que ele mesmo usou. A prova digital, fria e objetiva, pesou mais do que qualquer discurso. O sistema, que Rodrigo Castro tentou usar para construir sua versão da história, tornou-se a principal testemunha contra ele. A verdade não estava mais em debate, estava exibida em um telão para todos verem. Após a apresentação final das provas e dos argumentos da acusação e da defesa, o júri se retirou para a sala secreta. A deliberação durou pouco mais de 4 horas. Durante esse período, os 7 jurados revisaram os principais pontos do caso. O foco da discussão foram as evidências técnicas, consideradas as mais objetivas. Os logs do sistema da Polícia Civil, com os horários de criação e edição do boletim de ocorrência, foram analisados em detalhe, assim como os laudos de balística e de resíduos de pólvora. O depoimento da perita Helena Prado sobre a trajetória do disparo foi relembrado como um ponto central para invalidar a tese de suicídio. Ao final do período de deliberação, o oficial de justiça anunciou que o júri havia chegado a um veredito. O plenário foi recomposto. Rodrigo Castro foi conduzido de volta ao banco dos réus. Ele se sentou com as mãos sobre a mesa e fixou o olhar no juiz. A família de Mariana, incluindo sua mãe, Dona Silvia, aguardava na primeira fileira da plateia. O silêncio no tribunal era completo. O juiz solicitou que o porta-voz do júri se levantasse para ler a decisão. O jurado se pôs de pé, segurando o documento com as respostas aos quesitos formulados pela corte. O juiz fez a pergunta protocolar sobre a autoria e a materialidade do crime. A resposta foi afirmativa. Em seguida, vieram as perguntas sobre as qualificadoras. A cada resposta, a culpabilidade de Rodrigo Castro era confirmada. O porta-voz do júri leu a decisão final. O réu Rodrigo Castro foi considerado culpado pelos crimes de feminicídio qualificado e fraude processual. A condenação foi unânime. No momento da leitura, Rodrigo não demonstrou reação visível. Ele continuou a olhar para a frente, com a mesma expressão neutra que manteve durante todo o julgamento. Na plateia, Dona Silvia chorou de forma contida, sendo amparada por outros familiares. Com o veredito do júri estabelecido, coube ao juiz proferir a sentença e fixar a pena. O magistrado leu um resumo do caso, destacando a gravidade dos atos cometidos por um agente da lei que usou seu conhecimento para tentar obstruir a justiça. Rodrigo Castro foi condenado a uma pena de 28 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado pelo crime de feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Ele também recebeu uma pena adicional de 2 anos pelo crime de fraude processual. As penas foram somadas. Após a leitura da sentença, os advogados de defesa de Rodrigo anunciaram que iriam recorrer da decisão. Contudo, o juiz determinou que ele deveria aguardar o julgamento dos recursos na prisão, negando o direito de recorrer em liberdade. Rodrigo foi algemado e escoltado para fora do tribunal por agentes penitenciários. Com a condenação do pai e a morte da mãe, o futuro da filha do casal, uma menina de 9 anos, foi definido pela justiça. Durante todo o processo, ela esteve sob a guarda provisória dos avós maternos. Com a sentença final, a Vara da Infância e da Juventude de São Luís analisou o caso. Considerando a condenação do pai por assassinar a mãe, a guarda definitiva da criança foi concedida a Dona Silvia e seu marido. A menina passou a viver permanentemente com os avós. A decisão judicial visava garantir sua segurança e estabilidade emocional, afastando-a do trauma associado à figura paterna. Ela foi matriculada em uma nova escola e começou a receber acompanhamento psicológico para lidar com a perda da mãe e a prisão do pai. O caso criminal estava oficialmente encerrado. Para a família de Mariana, as consequências daquela noite eram permanentes. A condenação trouxe um desfecho legal, mas a tarefa de reconstruir a vida da criança estava apenas começando. A condenação de Rodrigo Castro não encerrou o caso. O resultado do julgamento gerou consequências que foram além do tribunal.
A revelação de que um delegado de polícia usou seu acesso e conhecimento para manipular o registro inicial de um crime provocou um debate público sobre a estrutura e a fiscalização das instituições de segurança. O caso expôs a vulnerabilidade do sistema a abusos internos. Imediatamente após a divulgação dos detalhes do julgamento, a Corregedoria da Polícia Civil e outras ouvidorias de segurança em todo o país registraram um aumento nas denúncias de abuso de poder e violência doméstica envolvendo agentes da lei. O caso de Mariana Castro deu visibilidade a um problema recorrente: a dificuldade que familiares de policiais enfrentam para denunciar abusos. Muitas relataram medo de que suas queixas não fossem levadas a sério ou que fossem abafadas pela própria corporação. A pressão da opinião pública e de organizações da sociedade civil levou a discussões sobre a necessidade de um controle externo mais rigoroso sobre as investigações que envolvem membros das forças de segurança. A principal crítica era a de que, em muitos casos, a investigação era conduzida por colegas do suspeito, o que criava um claro conflito de interesses e minava a confiança no processo. A consequência mais concreta do caso foi a implementação de novos protocolos dentro da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Ficou estabelecido que todos os casos de morte violenta envolvendo familiares diretos de agentes de segurança, como cônjuges, filhos ou pais, seriam, obrigatoriamente, investigados por equipes especiais. Essas equipes seriam compostas por policiais de outras regiões do estado, sem qualquer vínculo profissional ou pessoal com o suspeito. O objetivo da medida era garantir a isenção e a imparcialidade da apuração desde o primeiro momento, reduzindo a possibilidade de interferências internas. O nome de Mariana Castro passou a ser citado em debates sobre a necessidade de transparência e auditoria nos sistemas de registro de ocorrências policiais. O caso demonstrou como um boletim de ocorrência, o documento que serve de base para toda a investigação, poderia ser manipulado. Especialistas em segurança passaram a defender a implementação de sistemas de rastreamento de edições mais robustos e acessíveis a órgãos de controle externo. O legado do caso foi, portanto, duplo. No nível pessoal, representou a resolução de um crime e a responsabilização de seu autor. No nível institucional, serviu como um alerta sobre as falhas de um sistema que confia cegamente em seus agentes. A história de Mariana Castro e a forma como sua morte foi investigada levantaram uma pergunta fundamental, que continua a ecoar nos corredores das delegacias. Quem vigia a autoridade quando é ela mesma que escreve a primeira versão da história?